Agora, a nossa dedicação é a situação internacional. Especificamente, temos duas guerras que começaram depois do Trump ter saído do poder. Ele explorou muito isso na campanha eleitoral. Agora, ele é que vai lidar com elas, né? Confira. A vitória de Trump acontece no momento sensível da guerra na Ucrânia. A Rússia vem obtendo ganhos constantes na região oriental de Donbás, que o presidente Vladimir Putin pretende capturar por completo. Ao longo da campanha, Trump lançou dúvidas sobre o comprometimento contínuo dos Estados Unidos com a Ucrânia. Sob a administração de Joe Biden, os Estados Unidos forneceram dezenas de bilhões de dólares em ajuda ao país aliado. Além disso, Trump fez comentários que sugerem que poderia pressionar a Ucrânia por uma trégua com a Rússia que implique em perda territorial para Kiev. Nesta quarta-feira, o líder ucraniano Volodymyr Zelensky parabenizou Trump e disse que aprecia o comprometimento do republicano com a paz através da força. Em seu primeiro discurso, Trump prometeu acabar com os conflitos que estão em curso no mundo. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Já no Oriente Médio, é esperado que Trump redobre seu apoio a Israel no momento em que o Estado judeu tenta eliminar inimigos regionais. A continuidade da ofensiva israelense depende diretamente do convênio entre Tel Aviv e Washington. O premier israelense Benjamin Netanyahu, inclusive, conversou com Trump por telefone. Segundo o comunicado oficial, ambos concordaram em trabalhar juntos pela segurança de Israel. Olha, para o Tiago, para o Trump começar a trabalhar nisso, nessas 24 horas, desde que ele foi eleito, nós temos uma severa crise dentro de Israel, caracterizada sobretudo por uma crise política doméstica, qual o primeiro-ministro demitiu o seu ministro da Defesa, que é um adversário político, porém, até aqui o canal dos mais importantes de contato entre Washington e Jerusalém. E nós temos agora à noite uma bela crise em Berlim. A coligação governista alemã está se desintegrando. E é um país vital em qualquer tipo de articulação na Europa frente à guerra da Ucrânia. Algo do que Trump pensa a respeito já vazou, não? Olha, sim, porque o Trump ele vem repetidas vezes ao longo da campanha dizendo sobre o fim da guerra na Ucrânia, que ele vai trabalhar para acabar com essa guerra imediatamente. Agora, a grande pergunta que fica na Europa é acabar de que jeito? Acabar do jeito que ela está agora, com as novas fronteiras decididas, o que geraria uma Ucrânia ocidental e uma Ucrânia oriental, ou acabar de uma forma onde a soberania territorial da Ucrânia fosse respeitada e voltasse para o status inicial? Essa é a grande pergunta que fica. Se ele eventualmente escolher o Marco Rubio como o secretário de Estado, o Marco Rubio ele já teve uma postura um pouco mais flexível de defesa em relação à Ucrânia do que o Trump teve. Mas o fato é que o Trump, ele, assim como domesticamente, ele preza muito a lealdade, e a lealdade inclui ou os comentários que você fez sobre o Trump na vida, ou a possibilidade de você publicamente reconhecer que errou em relação ao Trump e mudar a posição, o mesmo se aplica nas relações com os outros países. Então, ele olha para o Netanyahu e ele vê acima da relação Estados Unidos-Israel, ele vê a lealdade da relação Netanyahu-Trump. Assim como em vários outros países, a relação pessoal é muito importante para ele. E nesse fato, a Alemanha, que criticou muito, o novo governo britânico e vários outros governos europeus se colocaram num ambiente problemático por conta das críticas que foram feitas ao Trump. A pergunta que fica é: haverá retaliação ou um corpo mole em relação à defesa dos interesses da OTAN e da Europa em relação à Rússia e em relação à guerra da Ucrânia? Tudo isso fica em aberto. Agora, a personalização da política externa do Trump é uma realidade. E essa personalização, ela beneficia, por exemplo, Israel, a presença de Netanyahu, e ela beneficia, pela ausência de eventual ação com a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin.
Há uma questão clássica, Chris, que a intenção de fazer alguma coisa não é a mesma coisa que uma estratégia. E a intenção manifestada pelo Trump de acabar, como ele disse, já passou um dia, ele disse que acabava no primeiro dia com a guerra na Ucrânia, já passou esse dia e não acabou com a guerra da Ucrânia. Apenas levá-lo pela palavra, não foi o que ele falou? Eu acabo com a guerra em um dia, já passou um dia, estão esperando se acabava hoje, não acabou. Você consegue identificar, e aí nós vamos entrar no terreno clássico mesmo da política exterior, como é que ele estrategicamente quer articular o tratamento dessas questões de altíssima complexidade interrelacionadas, na qual a Rússia é um parceiro júnior à China, que o desafia, que quer negar a presença estratégica americana na Ásia, ao mesmo tempo que no Oriente Médio os Estados Unidos hoje têm escassa capacidade de impor o que já foram capazes de impor. Você consegue identificar o que ele vai fazer? Eu acho que podemos olhar de dois ângulos. Quais são as ações que o novo governo Trump vai tomar, tanto no Oriente Médio quanto na guerra da Rússia e Ucrânia. E também precisamos ver o arco da crise em si, que também tem um meio e um fim. Se a gente olha, por exemplo, na guerra da Ucrânia, o fato é que nós estamos caminhando para uma repartição do país. Em termos militares, é muito difícil a Ucrânia conseguir retomar o território perdido. Então, mesmo que os aliados na Europa e o Zelensky estão querendo manter a integridade territorial, em termos de táticos e bélicos, é uma ambição que eles vão ter que desistir em algum momento. Até por falta de capacidade, e você tem uma vantagem de pessoas e também do lado russo. Então, eu acho que nós estamos agora num período de corrida para quem consegue pegar mais território, porque eventualmente vai ter que ter uma repartição de fato. Então, talvez o Trump entra e ele tenta negociar algum tipo de acordo diretamente com Putin e com Zelensky, mas não com os aliados na Europa. Essa é uma preocupação das lideranças na Europa. Mas eu acho que acaba cotando se ele fizer isso. Assim, talvez não formalmente sair, mas enfraquece a OTAN, que de fato a relação transatlântica vai sair enfraquecida com o governo Trump. Mas o meu único ponto é, você tem uma oportunidade, porque você está com uma exaustão e um ciclo de bélico que está chegando um pouco a um equilíbrio de impasse. E o mesmo também no Oriente Médio, William, porque você tem uma operação do Israel, primeiro na faixa de Gaza, uma operação no Líbano, não é? Estão enfraquecendo a Hamas, estão enfraquecendo o Hezbollah. E o que se comenta muito, pelo menos nossa equipe da Eurásia, é que em algum momento, em 2025, você possa ter uma reaproximação da Arábia Saudita com Israel, que a Arábia Saudita está doida para fazer essa reaproximação para isolar o Irã. Então, novamente, vai ter uma janela em 2025 para repactuar o jogo no Oriente Médio. O risco são perigos ao longo do caminho, e tem vários, dependendo das decisões do Trump. Mas o único ponto sem entrar mais, é que o Trump está entrando com dos dois conflitos, chegando numa certa, não exaustão, mas você tem janelas de oportunidade que vão se apresentar independente de quem está na Casa Branca. Você consegue identificar o que ele quer? Bem, eu acho que ele tem essa linha do americanismo, que é um isolacionismo, de se retirar dos conflitos mundiais. Ele se elegeu em 2016 com esse mandato e levou isso adiante, fez acordo até com o Talibã, Ele critica muito a saída desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão, mas foi ele que firmou esse acordo, Claro que a forma de saída não é responsabilidade dele. Mas menos com relação a Israel. Com relação a Israel, ele mantém uma posição de apoio incondicional. À medida em que ele rompeu o acordo nuclear com o Irã no primeiro mandato, a pedido também de Israel, que não gostava desse acordo, porque passava por cima, inclusive, do programa de mísseis, que é um programa mísseis convencionais muito robusto e que Israel se sentia ameaçado por ele. Agora, o que ele quer? Ele quer ser visto como um presidente que protege os Estados Unidos, não os aliados dos Estados Unidos. Ele não tem esse raciocínio de que não, os ucranianos estão lutando lá contra a Rússia para que a gente não tenha que enviar americanos para o leste europeu
Não, por que nós enviaríamos americanos para o leste europeu? Ele não tem essa visão histórica do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, isso ele passa por cima desses raciocínios. História não é o forte do Trump, ele já demonstrou várias vezes que não estudou história, não entende e não se interessa pelo tema. Então é uma visão mercantilista muito estrita das coisas, que o George Bush filho tinha também, até o dia em que aconteceu o 11 de setembro. Aí ele se tornou... E isso é comum nas dinâmicas americanas, né? Tanto democratas quanto republicanos. Muitas vezes assumem a presidência com a intenção de fazer uma presidência super voltada para os interesses domésticos, sempre é isso que pauta as eleições, mas depois os Estados Unidos são arrastados para conflitos longe de seu território. Deixa eu só insistir num ponto, Lourival, só pedir para você elaborar esse ponto. A OTAN que ele encontra agora é diferente da OTAN que ele deixou quando ele era presidente. Nós temos a OTAN hoje com países de neutralidade que passaram a integrar, são os países escandinavos. Eles têm uma visão do que seria, ou do que é, na verdade, não é que seria coisa nenhuma, do que é a ameaça de Moscou à integridade dos seus territórios. E a gente tem uma Alemanha que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, resolve de novo investir em armamentos. Como ele vai lidar com essa realidade? Existe todo esse desejo da Europa, né, de ficar menos dependente dos Estados Unidos, de alcançar os 2% e de superar os 2% do PIB em gastos com a defesa e tal. Mas a Europa também sabe que não consegue fazer frente à Rússia sem o apoio dos Estados Unidos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar caro da Europa para fazer essa ajuda, inclusive, literalmente, como ele fez com o Japão e a Coreia do Sul, em que ele cobrou, literalmente, aumentou o valor, já tinha um pagamento que era feito, mas ele aumentou bastante o valor para manter ali as tropas e a proteção desses dois aliados no leste asiático. Desculpa, não? Você conseguiu. Desculpa, foi minha falta de educação, desculpa. Tiago e Cris, eu tenho mais quase 2 minutos, aí sou obrigado a pedir que vocês sejam super breves. Nós nem aparecemos nesse radar, né, Tiago? Não, nós não aparecemos nesse radar. Eu costumo dizer que um relatório estratégico sobre a Turquia, um indivíduo segurando isso na Casa Branca, ele corre mais rápido pelo corredor do que um relatório estratégico sobre o Brasil. Agora, ser esquecido é positivo, principalmente para um país que tem muitas coisas domésticas para resolver. O Brasil ele tem que focar internamente, ele tem inúmeras prioridades que devem ser focadas antes da política externa e, de fato, nós não somos prioridades. Geralmente, nós aparecemos como prioridade dentro do ambiente problemático. Na relação privada, entre o setor privado americano, o setor privado brasileiro, o sistema financeiro americano e o sistema financeiro brasileiro, sim, nós somos mais relevantes do que no nível governamental. Por último, para acabar, 2 frases, Cris. Talvez uma frase de otimismo do Brasil, que o Brasil tem uma oportunidade de navegar esse mundo muito tumultuado. Só exemplo número 1 é que parece que está tendo uma chance de firmar o acordo União Europeia-Mercosul. Por quê? A Europa está se sentindo ameaçada com a Rússia e não confiante nos Estados Unidos. Então, logo a Alemanha querendo firmar um acordo com o Mercosul. E Xi Jinping está doido para poder fechar negócios aqui no Brasil para reduzir sua dependência nos Estados Unidos. Então, veja como o Brasil pode ter algumas oportunidades nesse mar muito revolto.